Bronca, então. Vamos lá. Bronca. Marcelão, nosso camarada miliano, ABC paulista, jornalista, um cara muito fudido, cobre, assim, todo o underground de todos os níveis, da política, da cultura, do esporte. E vamos bater um papo, assim, sem compromisso com ele aqui. Ele tá aprofundado, assim, sei lá, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, na várzea do futebol, né? Do ABC Paulista, e ele vai dar uma fala pra nós aqui. Beleza, Jairo? Beleza, rapaziada da TV Mortal? Nossa, TV Mortal! muito bacana isso. Caralho, que merda! Então, a gente tá. Eu comecei a fazer esse trabalho no ABC Maior em 2013, né? Eu tava saindo de. Foi muito louco, assim, que a priori eu não queria fazer, tá ligado? Eu saí da Copa das Confederações, de Brasil e Espanha no Maracanã, e caí no Guaraciaba. Pra você tem uma ideia, assim, o tamanho do baque, né? E ali, já eu percebi o quanto que eu tava refém disso, que hoje eu sou crítico contumaz, que é a elitização do futebol. Sim. E tudo, né? Por motivos bestas, eu tava longe desse povo. E na várzea eu descobri o que é possível, assim, aquela coisa que eu vivo dizendo, que hoje em dia, na atual conjuntura do que se diz ser o futebol brasileiro, talvez a várzea seja a única verdade possível, assim, do futebol brasileiro. Que é onde você tem vida, você tem ação, você tem emoção, você tem histórias, né? Todos os conflitos. E jornalismo, reportagem é contar a história de vida. Sim. Né? Isso eu aprendi com gente muito boa. E aí eu falei, bom, eu tenho que estar lá, né? Lá é meu lugar. O lugar de fazer jornalismo é lá. E assim começou. E hoje, não posso dizer, né, cara? Esse trampo nosso, assim, esse nosso ofício é complicado de eu chegar pra você e dizer, eu não quero mais, né? E não vou fazer. Eu espero não ter mais que fazer futebol de Série A, por exemplo. Sim. Eu acho que a várzea hoje é o que me completa como jornalista, como cidadão, né? Como tudo, escritor. Sim. Foi onde eu encontrei uma via para poder escrever do jeito que eu quero, né? E tal. E tá sendo ótimo, assim. E o ABC, né, cara? E rodar as 7 cidades do ABC, que é o bicho, né? Que tem uma fauna, né? Muito peculiar, que você pega em qualquer... vamos lá, dá para usar o termo rincão? Não dá para usar, né? Porque aqui não... Mas em cada situação você tem um momento específico, uma história de uma fotografia da realidade. E o futebol, ele, no ABC, assim como no Brasil inteiro, ele tem uma fotografia muito específica, né? Sobre Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, que ele falou. Pode fazer. Você falou que jornalismo é contar histórias. Jornalismo é você contar a história de vida. E eu queria saber se tem alguma história desse teu período aí, em contato com a várzea, investigando, assim, Celina, a gente faz... Alguma que você pudesse contar aí. Então, o trabalho... O trabalho, Celina, é o seguinte, o BCD Maior, o jornal, a gente sai todo domingo para fazer uma crônica e uma reportagem, entendeu? E dessas crônicas saiu o livro. Eu tenho um livro de crônicas sobre futebol de várzea, que é para contar essas histórias. E aí, sobre o livro, é outro capítulo, porque quando eu comecei a fazer, é assim, aquelas coisas que a gente vive conversando, era uma coisa muito foda, que é você se apoderar de histórias de vida para fazer arte e tal. Sim. Isso pra mim, a priori, assim, tava tranquilo e tal. Só que quando eu caí, eu falei, putz, peraí, é muita responsabilidade, né? Falei, não, eu tenho que me enfiar, porque no começo eu era muito turista. Sabe, Celina? Eu chegava lá... Tava lá observando e tal. Eu falei, não, caralho, eu tenho se adaptando que fazer... ao lugar e tal. Eu falei, não, eu só vou poder falar das histórias dessas pessoas e contar a vida delas e ter autorização delas a partir do instante que eu fizer parte disso. Sim. Porque eu sou um deles, né? Eu sou morador do Parque do Laboratório. Sim. Entendeu? Eu falei, por que eu não tô... Então... Aí que eu me sinto um estrangeiro no lugar que... Então, eu fui contar essas histórias, Celina, e aí começo a usar, aí eu percebi o quanto de rico era aquilo. O quanto que eu ia poder experimentar, eu ia poder fazer jornalismo gonzo. Sim. Me enfiar lá no meio da história. Eu vou lá no meio dessa história. Falei, não, eu sou um deles, eu vou lá, eu vou comer espetinho, eu vou no frango a cerveja, tomar Skol é duro, rapaz. Mas não, a gente toma Skol junto, né? Sim. Mas nós estamos ali, nós estamos no dia a dia com eles. A gente tá... E que posição que você joga? Não, eu não jogo, eu não jogo, eu joguei muita bola na vida. Eu costumo dizer, cara, que eu, como jornalista, escritor, eu engano. Coisa que eu soube fazer na vida foi jogar bola. Jogar bola eu joguei bem. Jornalismo, a gente dá umas enganadas aí e tal. Não, mas eu fui um bom meia esquerda. Eu troquei tudo isso por rock and roll, Santo André e noite, né? Sim, à noite, porra, à noite.
E que eu não tinha paciência para ter cabresto. Eu nunca tive paciência para ter cabresto. Então ali. Nós temos uma identidade muito parecida. Isso atrapalha. Há quem diga que isso atrapalha. Eu não acho que atrapalha, não, cara. Na vida você faz escolhas, entendeu? Sim, tem cara que nasce para ser cumpridor, e o jornalismo tá cheio de cumpridor. Sim. É aquele cara que não se compromete com porra nenhuma. Ele chega na redação, o cara fala pra ele, vai lá fazer matéria de máquina de lavar. Ele vai lá e faz, ele não sente nada. Entendeu? Ele não tem um pensamento crítico, ele não... É muito bonzinho, é muito fácil ser assim, né? Sim. Eu nunca consegui ser isso e tal. E, bom, na boa também, né? A gente vê tanta coisa aí, como é que eu vou falar pro cara? Eu só digo o seguinte, em jornalismo tem isso. Quando você fala pro cara, seja um pouco mais incisivo, aumente o senso crítico, essas coisas todas, o cara chega pra você e diz, pô, mas eu tenho 2 filhos pra criar. Cara, quem fez foi você. Né? Problema seu, você vai fuder com o jornalismo porque tu fez 2 filhos pra... Pô, problema teu, né? Eu não fiz, sabe? Eu não sei o que fazer. Sim. Então, assim, eu nunca tive muito talento pra ser cumpridor de regra, né, meu? Nós aqui no ABC nós temos um sério problema com a autoridade. Eu tive 3 contatos com Sócrates, assim, por conta de outros amigos e tal. A gente se encontrou umas 3 vezes, eu me recordo. E, cara, pra mim, assim, eu acho que foi 3 grandes lições de vida que tive, né? Porque eu queria falar, eu lembro que, assim, primeira vez que eu o vi, eu queria falar de futebol. Eu queria falar de tudo e eu percebi que ele tinha uma... Não é que ele tinha uma reserva de falar de futebol, ele não queria falar de futebol nos níveis que eu queria, entendeu? Sim. Aí eu saquei, porque ele queria falar do que está em torno do futebol. A vida, as coisas que geram, as coisas que o futebol é possível, né? E eu fiquei de cara, assim, um cara extremamente inteligente. Tem redundância, né? Eu falar isso, mas era muito sensível. O que mais me impressionava dele é essa sensibilidade que ele tinha com pessoas, com vidas, né? Sim. E ele falou uma coisa pra mim, assim, que naquela noite, pô, de ferrar. Ele falou, tem gente que joga futebol por jogar, eu jogo futebol pra ser lembrado. E Então ele tinha... Eu não jogo futebol por jogar, eu jogo futebol pra ser lembrado. E é do Pará, Deu Pará de terra de Jairo, terra de Jairo. Então ele tem isso, né, Jairo? Assim, eu no jornalismo, assim, eu acho que isso o jornalismo tem de bom, de me dar a chance de ter contato, assim, com pessoas que marcam a gente, né? E aí você aproveitar, foi assim com o Zé Trajano também, né? Com o Zé Trajano, eu tenho muita referência boa, né? Bob Fernandes. Você tem Trabalhei com um cara muito bom. Trabalhou com muita gente boa Então, e tem uma escola aí, do caralho. cara, no ABC demora com o Walter Venturini. Outra parte da pergunta que o Donald fez, parece que de ir e voltar, né? Cara, foi foda, assim, porque eu cheguei numa parte da minha vida, no começo dos anos 2000, tá foda, você não sabia pra onde ir, não sabia o que fazer, né? Falei, agora, o que eu vou fazer? Eu fiz de tudo, cara. Fui ser gerente de forró na boca do lixo. E foi muito São bom. Paulo? Ali, o Donald é assim, ó, Marquês de Tu, General Jardim, aquele trechinho no meio da Rio de Freitas. Era o fervo do bagulho. Nossa, mano, era outro. Fiquei 3 anos nisso, de 2000 a 2003. Cara, era louco assim, porque era outro tipo de nordestino que frequentava, não era aquele nordestino retirante que era minha mãe, por exemplo, que veio para São Paulo em 57, né? Eram garotos de 20 anos que moravam em cidadezinhas de 3 mil habitantes e caíam direto em São Paulo. Aí, mano, Filho do prefeito. caiu na Babilônia. É tipo filho do prefeito? Não, o cara pobre saiu de uma vilinha, Donão. Caiu em São Paulo. Meu, quando ele chegava, Babilônia. Ele olhava na esquina, tinha Michê, tinha uns Travesti. Vamos tinha centrar. mulher. Vamos centrar assim. O que você fala da Várzea hoje? A Várzea. Várzea do ABC hoje. Então, eu acho o seguinte. Qual que é a sua aí, ó? Eu acho o seguinte, tem vários níveis de Várzea, né? Você tem a Várzea que é mais competitiva. A Várzea qual eu quero fazer parte, eu tenho um time hoje. Sim. Que é o Corote Molotov, é um time de Maravilha. moradores de rua. Libertário e tal. Isso. O nome é bom. É o time de moradores de rua, eu já coloquei a Maristela que tá ali no rolo, coitado. Dia 10 ela vai lá fazer uma foto conosco. Né? Então, Várzea pra mim é o seguinte, é a maior chance que você tem de ocupação, de inclusão social. Sim. Na Várzea você tem democracia, você tem ocupação de espaço público, você tem democracia da prática de esporte. Então, quer dizer, a Várzea pra mim hoje no ABC é a única chance de verdade que a gente tem, cara, assim, pra poder exercer cidadania, né? É lógico que se você perguntar pra mim, porra, mas os caras que jogam na Várzea têm essa concepção? Não. Eu não sou poliana e dizer pra você que, não,
Mas eu também acho não que- vamos fazer não. um Mas o meu trabalho talvez seja... julgamento de valor tal do Não, negócio. né? talvez seja ajudar Que é com isso. importante, né? E assim, Que eu tô é- na Várzea desde 2013 até hoje, já tem progresso nisso. Você pega um time que nem o Santa Cristina, onde eu lancei o livro. O Santa Cristina hoje já tem ali as mulheres na diretoria, já tem um time de futebol feminino, elas entendem, de tanto que eu martelei ali, ó, e tal. Só que na Várzea é uma coisa mais honesta, porque você resolve com o cara. Você chega pro cara, troca ideia e resolve. Então eu acho que assim, hoje eu acho que a maior possibilidade que você tem de exercer cidadania é um campo de futebol de várzea, de domingo de manhã, de graça, no bairro, entendeu? Ou você acha que dá pra ver, por exemplo, você não pode ver no campo de futebol hoje, não tem grana pra pagar, né? 4 idas no Itaquerão. Possível. Mas você pode toda semana no campo da sua vila Sim. e frequentar. Eu acho que é isso. A Várzea do ABC para mim hoje é a única possibilidade que a gente tem assim de inclusão social e de exercer cidadania, né? Maravilha. É nóis. Então, Boa sorte, foi um prazer, viu? aqui, TV Mortal. Obrigado, Celina. Celina. Obrigado, gente. Dona. E Maristela. Maristela. Maristela ali, ó. Maristela Diva. Eu que tava Mais. trabalhando. TV Mortal. No Roots. Ai, mano. Maristela, eu arrumei pra essa minha amiga aqui, ó. Vai lá tirar foto. Os caras tá felizes, hein, velho? Você achou tudo modelo.